Muito boa noite, sextou, pessoal. Final de semana chegando, mas a pecuária não para. Fica com a gente que o Lance na TV começa agora. E abrindo essa edição, vamos falar do leilão Leiloraça, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 10 da manhã, com retransmissão do Lance Rural. É a sua oportunidade de adquirir gado de corte de qualidade, com animais prontos para trabalhar e para todos os ciclos reprodutivos. Então não perca, é ao vivo com retransmissão do Lance Rural. Legal, né? Mas agora é hora de aprender com quem realmente entende. Vamos assistir um super bate-papo no Pecuária e Prosa. Pode rodar. Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária e Prosa. No episódio de hoje temos a oportunidade de conhecer a trajetória incrível do João Paulo Schneider, o famoso Caju da GAP, que encontrou na pecuária uma verdadeira paixão. Caju, seja muito bem-vindo aqui no Pecuária e Prosa. Bom, muito obrigado pela oportunidade. A trajetória não é tão grande assim, mas eu estou à disposição para responder perguntas sobre o que eu faço e como eu cheguei por aqui nesse momento da GAP, como sendo diretor comercial. Caju, você é arquiteto de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje é diretor comercial da GAP Genética, um dos grupos familiares mais fortes do agronegócio no estado. Como foi para você transicionar entre essas duas vertentes? Pois então, tudo começa com uma história de amor. Eu era apaixonado por uma menina que estudava veterinária e eu estudava arquitetura. Nós dois terminando, se formando, e o pai dessa menina, um chamado Eduardo Macedo Linhares, uma pessoa muito reconhecida no mercado da agropecuária gaúcha, ele estava num momento de transição onde ele assumia diversas fazendas que precisavam se tornar arrozeiras. Então ele precisava de benfeitorias, construções, ele precisava investir nisso e precisava alguém que pudesse fazer projetos. E encontrou no futuro genro dele uma pessoa que podia auxiliá-lo. Eu comecei então a fazer tudo que eu podia, eu trabalhava numa outra empresa, mas nas horas vagas comecei a auxiliar meu sogro, ao ponto de entender que ele estava precisando de gente para assessorá-lo mais de perto em Uruguaiana, onde tudo estava acontecendo. Todo esse investimento de transição de pecuária para lavouras de arroz que eles estavam assumindo e construindo barragens em todas as fazendas para a produção orizícola. E somado ao fato de que a minha esposa tinha alta vocação para o negócio, porém ninguém cogitava de contratá-la para trabalhar nas fazendas, cuidando do gado, supervisionando, eu fiz uma proposta. Eu morava em Porto Alegre, a minha noiva, Ângela, também, e eu fiz uma proposta para o meu sogro que, eu posso trabalhar com arquitetura em meio turno lá em Uruguaiana, que é a nossa sede hoje. Meio turno e outro meio turno eu vou fazer minha arquitetura, meu trabalho de arquitetura, e aí a gente casa, eu e a Ângela casamos, e vamos morar de Malicuia, vamos se mudar para Uruguaiana e ela lá vai ficar perto da fazenda, que o senhor hoje acredito que precise de uma supervisão técnica. Ele não pelo lado da Ângela, mas ele como sempre um visionário, meu sogro, minha sogra, e eles fez uma recomendação e disse assim, mas eu não posso atrapalhar o teu futuro, a tua carreira. Eu disse, mas quem está pedindo sou eu? O senhor não está me fazendo nenhum convite, eu que estou me convidando. Aí ele pensou duas vezes assim, tá bem, mas desde que tu faça aí um trainee em Porto Alegre e tu aprenda um pouco o mínimo do que seja pelo menos o débito e crédito de contabilidade e algumas bases de coisas de pessoal, de recursos humanos, né, de financeiro, de suprimento e tal. E eu me propus a passar 2 meses de trainee no centro da administração do grupo. E depois nos casamos e me mudei em 1984 para Uruguaiana e estou lá desde aí, 40 anos já,
e me considero um uruguaianense. E, bom, aí a transição entre arquitetura e departamento comercial foi paulatina de acordo com as demandas que foram criadas, muitas demandas de crescimento da própria empresa. É a história do Romeu e Julieta da pecuária, versão final feliz, né? E, Caju, ao longo desses anos, você foi emergindo cada vez mais no assunto e chegou até a ocupar o cargo de presidente da Associação Brasileira de Brangos em 2019. Hoje você se mantém diretor-secretário dessa união, né? Para você, o que representa o seu papel e essas experiências dentro de uma associação tão importante? Pois olha, a gente sempre fala aquele ditado de que quem tem terra de céu, quem tem olho é rei, né? O que acontece? A gente, quando vem de fora, com alguns ensinamentos de padrões estéticos e tal, nós tivemos em 93, dentro da empresa grande que era a Cabanha Azul, uma abertura, uma cisão familiar em que a gente teve que buscar uma nova marca para essa nova família empresária que surgia, e eu ajudei muito nisso. E essa nova jornada da então recém-formada GAP em 1993, começou a fazer muito sentido, né? Nós sempre procurando aliar a parte muito mais técnica na questão de comercialização de reprodutores. Precisava fazer divulgação do trabalho, aí começa a entrar uma pessoa que entende um pouco de marketing, né? Ou de estética, e eu comecei a me envolver também, e comecei também a receber pessoas na fazenda que iam atrás do novo trabalho da raça Brangos, que começou na fazenda por ajuda muito da minha esposa Ângela. Ela foi coordenadora desse projeto. E eu ficava ali assistindo na parte administrativa, aquele meio turno que eu fazia no escritório. Abandonei a parte da arquitetura, não tive mais oportunidade de fazer nada, eu tive que tocar o negócio do jeito que estava, porque Uruguaiana, todas as tarefas em Uruguaiana cresceram muito. A venda de arroz, por exemplo, comecei a vender muito arroz do que a gente colhia. E naquela época, deixa eu contar rapidinho a história, fomos procurados por um grupo argentino para fazer a raça Brangos. Naquele momento lá nós tínhamos Angus, Hereford e Devon na Cabanha Azul. E aí começamos a fazer o Brangos e eu comecei a acompanhar muito esse trabalho que a minha esposa ficou de coordenadora, como eu falei, e eu comecei a fazer a parte comercial, vender muito touros. E viajávamos então para o Brasil inteiro em função desse projeto. E o pessoal começou a começar a ficar conhecido, né? Uma pessoa extrovertida, de boa conversa e tal. Me levou até nessa parte de ser presidente de uma associação. Mas antes disso também fui convidado para ser presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, que foi uma escola para mim na questão de pensar coletivo, de não só trabalhar em prol do teu negócio, mas também em prol de uma coletividade, de uma sociedade, dos nossos produtores, e tentar enxergar assim essa parte de ligação com o urbano, né? Eu no Sindicato Rural tentei sempre ser um tradutor das coisas que a gente fazia na porteira para dentro ou entre produtores, mostrar para a comunidade uruguaiana quão poderoso era essa atividade e quanto ela representava no desenvolvimento regional. Isso eu acho que dentro do sindicato começou a mostrar que eu servia, que eu era útil para atender associações e, portanto, talvez tenha sido convidado para também trabalhar na Associação de Brangos. Eu quero destacar que todo o meu sucesso na minha vida profissional eu devo também aos ensinamentos do meu sogro, Eduardo Macedo Linhares, que para mim sempre foi um professor, muito mais do que um sogro, porque ele me deu a oportunidade muito grande de me aperfeiçoar como um profissional. Caju, é uma honra escutar a sua história aqui no Pecuária e Prosa de hoje.
Por favor, gostaria que você voltasse mais vezes para a gente continuar aí essa trajetória tão bonita de vocês, tanto na sua vida pessoal quanto na GAP Genética. Muito obrigada pela presença. Sempre às ordens. E com essa história linda de vivência do caju, encerramos mais um Pecuária e Prosa. Esperamos que você aí de casa tenha se inspirado com o nosso bate-papo de hoje. E agradecemos a sua audiência. Tchau, tchau e até a próxima. Quanto conteúdo de qualidade, né? Agora a gente faz uma rápida pausa para o intervalo, mas não sai daí, já já estamos de volta. Estamos de volta! E agora a gente fala de 4 oportunidades de fazer bons negócios no leilão Nelore Zoller. No dia 31 de janeiro, você acompanha a etapa Prenheses, às 8h04 da noite. Já no dia 1º, ao meio-dia, é a vez da etapa Elite. No dia 2 de fevereiro, 1 da tarde, não perca a etapa Excelência. E para fechar, no dia 3 de fevereiro, às 8h04 da noite, você acompanha ofertas de jovens reprodutores. Todos os dias com transmissão do Canal Rural e nos dias 31, 2 e 3 também serão retransmitidos aqui pelo canal do Criador. Olha aí quanta oportunidade de adquirir a genética de ponta da Nelore Zoller. Animais bem avaliados, com alto índice de produtividade e prontos para trabalhar. É o momento certo de reforçar o seu plantel nessa comemoração de 20 anos de seleção e com a inauguração do novo Taterzal de leilões. Então não perca ao vivo no Canal Rural e no canal do Criador. E nesse segundo bloco a gente segue acompanhando mais um episódio inédito no Pecuária e Prosa. Pode rodar. Olá, está começando mais uma edição do Pecuária e Prosa e hoje vamos abordar um tema essencial para a evolução da pecuária no Brasil, a inseminação artificial. E ninguém melhor do que a executiva da Asbia para entrar nessa prosa com a gente. Lilian, seja muito bem-vinda para mais um Pecuária e Prosa. Muito obrigada pela oportunidade, Leandro. Obrigada a você que está nos assistindo. Muito obrigada a toda a equipe que sempre nos dá esse suporte. Lilian, vamos começar entendendo aí as maiores dificuldades desse mercado aqui no Brasil. Quais são elas hoje? Para mim, resume na falta de informação, Leandro. Infelizmente, o desconhecimento, né, das pessoas levam a eles a uma baixa tecnificação, mesmo que simples que ela seja, a adquirir coisas que são base dentro da nossa pecuária, como melhoramento genético, como um bom manejo, uma nutrição. Então isso para mim, tudo, a base dessa falta, dessa baixa aquisição hoje no Brasil, as nossas tecnologias é pela falta de conhecimento. E de que forma você acha que pode ser feita a disseminação de uma forma mais consciente para os pecuaristas? O que você acha que falta para conscientizar esse público? Eu acredito que é unir força dos setores, que nós estamos trabalhando nisso, tá? Que nós possamos associar das empresas que trabalham no setor, outras associações, o governo, para que nós possamos ir até os criadores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, porque o desconhecimento, infelizmente, está em todas as áreas, né? Então, é nós irmos até eles e mostrar o quanto é simples e barato e o quão grande é o retorno que eles têm. E seguro, né? Porque muitos dos pecuaristas, assim como qualquer investidor, no fim das contas, tem medo de investir numa coisa que não traz segurança, né? Sim. Mas com a inseminação artificial, eles não precisam ter medo disso. Não, a inseminação é uma das tecnologias mais baratas, mais duradoura, que permanece no seu rebanho, tá? E de fácil acessibilidade e um retorno muito grande, né? Hoje é uma tecnologia barata com um ganho grande. Por exemplo, se você pegar uma característica, né? Peso, uma entre várias que um criador pode trabalhar, o animal ganha uma arroba numa simples seleção
do sêmen que você vai escolher, ou de um touro avaliado que você vai escolher. Então, a informação está aí, a tecnologia está aí, basta você, criador, estar disposto a ouvir, a adquirir, entender que isso é um investimento. É um investimento, sem dúvidas. E agora você aí à frente na Asbia consegue falar para a gente como que a digitalização e o uso de dados podem ajudar a tornar o setor mais competitivo, né? Olha, eu costumo dizer, ainda mais por estar na parte de gestão, que hoje as pessoas terem informação, elas saem na frente. Então nós vemos, por exemplo, principalmente no gado de leite, né, onde estão muito mais tecnificados. Estava assistindo uma reportagem onde um produtor, onde ele investe numa tecnologia, ele consegue ver o desempenho por animal, por teto do animal, e quanto ele come, isso vem em conversão alimentar, que hoje a alimentação é 80%, 70% do custo, ou seja, é um retorno que se paga, é um investimento que se paga, né? Então, com certeza, isso é uma necessidade, e assim, Leandro, eu te digo que hoje um criador, ele escolhe se ele quer fazer parte disso. Num curto, médio prazo, o mercado vai escolher se esse criador vai continuar ou não no mercado. É a regra da vida, exatamente, né? É assim que a gente está aqui hoje. Exatamente. Ou a gente acompanha ou a gente está fora, né? Exatamente. E aproveitando aí, vamos falar sobre as principais tendências globais no mercado de inseminação artificial. O que está rolando aí pelo mundo? Olha, com certeza é tecnificação. Tecnificação? A inteligência artificial que nos vem assessorar para que com os dados que nós temos, a riqueza de dados que nós temos na Asbia, eu te digo que nenhuma outra associação do segmento, né, em outros países que nós conhecemos, tem esse grau de detalhamento que nós temos no Brasil. Então, com essas informações, né, com uma IA que vem nos auxiliar para que nós possamos trabalhar de forma mais assertiva, né, associada a uma tecnificação, isso vai ser o grande diferencial hoje que nós teremos. E no mundo das inteligências artificiais, a gente está um passo à frente, querendo ou não, né? Porque a gente consegue separar, apurar e ainda utilizar essa inteligência artificial para entender, e aí, o que eu faço com esses dados? De uma forma muito mais rápida, né? Exatamente. Então, e hoje o tempo é dinheiro. Hoje não sempre, mas hoje muito mais, né? Então, o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E isso a IA vem para nos auxiliar aí também. Exatamente. E vamos falar um pouquinho dessas novas tecnologias que podem democratizar o acesso à alta genética bovina, a genética bovina de alta performance, né? Quais são essas novas tecnologias? Nós temos muitas tecnologias já há algum tempo no mercado e de desconhecimento, né? Certo. Como a inseminação, como a questão da transferência, outras associadas ao melhoramento, né? Que tem tudo a ver com o sêmen. Quando você escolhe um sêmen, o criador tem que entender o seguinte, que quando ele compra um animal já selecionado, um sêmen já selecionado, todo um trabalho atrás foi feito. Essa parte do trabalho ele compra pronto, né? E é um passo que ele está muito à frente. Então, hoje, um criador que ele entende que quando ele adquire essa tecnologia, ele já está muito à frente. E aí, associado àquele que coloca uma ultrassonografia de carcaça, custos de eficiência alimentar, né? São pessoas que estão cada vez mais à frente. Ou no gado de leite, onde ele vem e mecaniza, tecnifica aquela propriedade, são criadores que vão permanecer no negócio. E que reduzem etapas, né? Querendo Exatamente. ou não, reduzem muitas etapas. Sim, exatamente. Lilian, vamos falar um pouquinho sobre iniciativas que podem aumentar a conscientização dos pecuaristas sobre a inseminação artificial, então? Sim, agora você tocou num ponto onde é um desejo até pessoal, né? Que eu entendo que vindo de uma associação, estando em outra associação, se torna até uma obrigação social, tá? De informar os nossos
criadores, seja ele de gado de corte, seja ele de gado de leite, das possibilidades que eles têm. E com isso, é um convite que eu deixo para que as empresas, as frentes, nós possamos nos unir e levar esse conhecimento aos nossos criadores, aos nossos, ao final da cadeia que nós dizemos, né? Ao nosso cliente final. E é isso que é o convite que nós precisamos fazer, levar a informação para que o criador ele entenda o quanto ele é capaz e aquilo quanto aquela tecnologia está acessível muito mais que ele pensa. E a palavra conscientização por si só já é uma palavra forte. Quando a gente fala em unir o agro, é mais forte ainda, né? Porque o agro é imenso e a gente sabe aí as condições que a gente tem, os benefícios que a gente tem de disseminar informações com consciência, né? Uhum. Até levar, Leandra, ao conhecimento os incentivos que hoje se tem por parte do governo, que os criadores muitas vezes não sabem. Exatamente. Né? São muitos incentivos na parte de inseminação, na parte de transferência, na parte de ultrassom, que hoje tem pelo governo, que por estado, e muitos associados não sabem. Uma parte desse investimento, ele é subsidiado pelo governo e os criadores não sabem. Não tem esse conhecimento, não, falta chegar a informação. Exato. Isso é uma das metas pessoais, inclusive, que eu tenho, é levar essa informação aos nossos criadores. Lilian, muito obrigada mais uma vez por fazer parte de tudo isso aqui com a gente. É sempre um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu e obrigada a você que está sempre aqui nos ouvindo nesse Pecuária e Prosa. E assim encerramos mais um Pecuária e Prosa. É sempre um prazer compartilhar com vocês as mudanças e as novas tecnologias que podem beneficiar a pecuária brasileira. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Esse quadro sempre traz histórias inspiradoras. E assim o Lance na TV vai ficando aqui. Eu te desejo um ótimo final de semana, viu? Até segunda-feira. Tchau, tchau!